pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 22. O versículo é o de número 39. Os que acharam diz amém. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Amém? Assentai-vos, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo de número 22 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu o evangelista Lucas, aqui a Bíblia está nos falando sobre a última ceia, em que Jesus estava presente fisicamente com seus discípulos. É interessante que precisamente o versículo de número 39, aqui Jesus, ou precisamente Lucas, vai registrar o que aconteceu logo após de Jesus e os seus discípulos terem ceiado. É bem verdade que Jesus, uma vez que ele estava com os 12 discípulos na mesa do partir do pão, da ceia, depois que eles terminaram de ceiar, a Bíblia diz que Jesus tinha uma situação que precisava resolver, uma lacuna que estava aberta no colégio apostólico ou entre os seus discípulos, que era a questão do ego deles. Essa questão, esse problema que tem hoje, as pessoas quererem ser maior do que os outros, isso não é de hoje. Isso é desde o período em que se existe pessoas. Isso faz parte da natureza caída. E entre os apóstolos, ou melhor, os discípulos, existia essa intriga, este debate entre eles, para saber quem é o maior. Quem de nós é o maior? Então, na ceia, ou logo após Jesus ter ministrado a ceia para os 12 discípulos, ele tira sua veste, coloca um avental, pega um recipiente cheio de água, e ele vai nos dar uma grande lição de quem é o maior. E começa a lavar os pés dos discípulos, demonstrando que no reino de Deus, a grandeza está no servir. Lavar os pés. Depois desse episódio, a Bíblia diz que Jesus, percebendo que estava chegando a hora,
Judas, aquele que haveria de lhe trair, o Iscariotes, saiu da mesa. E quando Judas saiu, Jesus começou a revelar algumas pérolas celestes para os demais que ficaram na mesa. A partir do capítulo de número 14 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, também o capítulo 17, todas aquelas palavras, Judas não ouviu, somente os 11 que ficaram na mesa. Aí depois que Jesus intercedeu por eles com uma oração sacerdotal, o texto diz que para terminar ele cantou um hino, e logo após dele ter louvado, ter cantado um hino, aí vem o versículo de número 39, do capítulo 22. E saindo da onde? Saindo da mesa. Jesus sai do cenáculo onde ele estava com os 11 discípulos, e quando ele se levanta para sair, rapidamente os demais discípulos também se levantaram e saíram com o seu mestre, com o Messias, juntamente com ele, e seguindo os passos de Cristo, porque Cristo sempre dava as coordenadas para os discípulos. Isto se torna muito interessante aqui, irmãos. O importante não está só, ou melhor, o importante não é estar somente na mesa da ceia. O importante é como nós sairemos dessa mesa. O que será quando nós sairmos daqui, logo após o partir do pão? Como nós sairemos? Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu João, no capítulo de número, ou melhor, o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, e também o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu João, a Bíblia é categórica em dizer que quando Judas saiu da mesa, ele saiu na companhia de Satanás. Mas os 11 discípulos, quando saíram da mesa, eles saíram com a companhia de Cristo. Isso aqui se torna interessante. Pode alguém estar sentado à mesa endemoniado? Pode alguém participar do pão, a ceia, e sair daqui pior do que entrou? Biblicamente falando, é possível. Porque Judas saiu com a companhia de Satanás, uma vez que este também, quando assentou-se na mesa, tinha a companhia dele. Porque Jesus nunca entrou no coração de Judas. O coração de Judas sempre foi a casa de Satanás. Por mais que Jesus estava sentado do lado dele na mesa da ceia, Jesus nunca fez morada em Judas. Então isso daqui se torna interessante, porque no capítulo de número 22 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas, capítulo 22, e também o versículo de número 39, que ora nós acabamos de ler, olha que interessante, e saindo, os outros evangelistas dizem, e saindo os discípulos juntamente com Cristo. E quando Jesus saiu, olha que interessante, irmãos, e saindo, foi como de costume. Repita comigo, como de costume. Mais uma vez, como de costume. Jesus saiu juntamente com os discípulos. Aí ele complementa, o evangelista complementa dizendo,
saiu como de costume, ou seja, o que Jesus fazia de maneira rotineira não mudou a partir do momento que ele saiu da mesa. Porque o comportamento dos discípulos e também de Cristo antes da ceia, os mesmos lugares que ele antes da ceia sempre estava, também se tornou os mesmos lugares que ele iria continuar estando logo após a ceia, como de costume. É interessante, irmãos, que Jesus, quando ia para Jerusalém, ou ele estava no templo, ou ele estava no Monte das Oliveiras, ou ele ia para uma vila um pouquinho retirada, dava uns 17, 18 quilômetros de Jerusalém, por nome de Betânia, na casa do seu amado amigo Lázaro. Jesus entrou em várias casas. Jesus entrou na casa de Jairo, curou a menina, ressuscitou, e nunca mais voltou. Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou salvação na casa de um filho de Abraão, nunca mais voltou lá. Mas na casa de Lázaro era diferente, ele ia uma vez, duas vezes, três vezes. É interessante que quando Jesus ia para Jerusalém, os lugares aonde Jesus ia era muito específico, então era algo costumeiro. Jesus não se escondia, sabendo que ali era onde estava a grande fúria do sistema religioso que queria lhe matar. Olha o que Lucas vai dizer no capítulo 21 e no versículo de número 37. Não precisa abrir a Bíblia não, só vou ler aqui para os irmãos não perderem a linha de raciocínio. Jesus ensinava todos os dias no templo. Repita comigo, todos os dias no templo. Mas à noite saindo, sabe para onde que ele ia em Jerusalém? Ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Então isso daqui era normal. Ele subia para o Monte das Oliveiras, dormia céu aberto, ao ar livre. É claro que na calada da noite ele orava muito. Quando ele descia e entrava em Jerusalém, ele ia para o templo, e ali muitos milagres aconteciam. É interessante que nos últimos momentos antes da crucificação de Cristo, Jesus simplesmente vai repetir o mesmo percurso. Ele vai sair da mesa da ceia e Jesus vai em direção a um monte, a qual a Bíblia vai dizer que esse monte é chamado de Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. É interessante, irmãos, que da onde Jesus estava até o Monte das Oliveiras dava um período de um sábado, 1 quilômetro, como está lá em Atos. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ali, irmãos, será as horas em que Cristo será tomado por uma agonia, por uma tristeza extrema. A única vez que nós vamos ver no Novo Testamento a palavra agonia é o que aconteceu aqui no Monte das Oliveiras. Porque quando Jesus vai subindo em direção ao Monte das Oliveiras, ele procura um lugar específico, um jardim chamado de Getsemane, aonde existiam algumas prensas de óleo e que prensava os frutos, as azeitonas que era extraída das oliveiras. E na verdade lá não tinha só oliveiras, mas o que predominava eram as oliveiras. E é interessante que quando Jesus entra no Monte das Oliveiras, ali ele vai passar algumas horas de agonia, a ponto dos demais evangelistas dizerem que a alma dele ficou triste, uma tristeza.
tão grande a ponto dele dizer: a minha alma está aflita, está triste como a morte, no Monte das Oliveiras. Isso se torna interessante, irmãos, porque Jesus aqui vai nos ensinar algo muito interessante. Porque nos lugares de agonia, nos lugares de opressão, nos lugares de grandes batalhas espirituais, nos lugares aonde Jesus derramou as suas primeiras gotas de sangue, é interessante que neste mesmo lugar, no lugar de tristeza, no lugar de sangue, no lugar de abandono, é nesse mesmo lugar que depois Jesus, uma vez que ele ressuscitou dos mortos, e logo após, passando os 40 dias, na ascensão de Cristo, Jesus escolheu o mesmo lugar para poder ser elevado aos céus. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo de número 12, que os demais discípulos estavam olhando e vendo Jesus subir. Aí apareceu 2 seres angelicais e disseram para eles: ei, o que vocês estão olhando? Este mesmo que vocês estão vendo subir, um dia ele também descerá no mesmo lugar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite? O lugar aonde Jesus sentiu agonia até a morte, no lugar da tristeza, no lugar aonde ele sentiu opressões malignas do inferno, no lugar aonde ele começou a derramar as primeiras lágrimas, também foi o lugar do triunfo deles, aonde ele foi elevado aos céus com o corpo ressuscitado. Porque há diferença entre corpo ressuscitado e glorificado. Qual é a diferença, pregador, entre corpo ressuscitado e glorificado? O corpo ressuscitado é o corpo a qual Cristo ressuscitou, é o corpo que atravessa a parede, é o corpo que é usado para comer alimento, como Jesus comeu pães e peixes na beira da praia, uma vez que ele encontrou os discípulos. É interessante que Jesus Cristo, ele aparece com o corpo ressuscitado e ele começa a ascender aos céus, no lugar onde ele teve grande agonia, que foi no Monte das Oliveiras, e ele vai subindo como vitorioso, aquele que venceu a morte, levando consigo a chave do inferno e da morte. E ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 4, Zacarias diz assim, ó: haverá de chegar um dia que o mesmo Cristo que foi moído pelos judeus, ele descerá no Monte das Oliveiras, botará o pé no Monte das Oliveiras e mostrará a marca que foi feita em suas mãos. O que a gente aprende com isso? Todo mundo passa por um Getsemane. Todo mundo passa por um Getsemane. Olha que interessante isso. Jesus, em nenhum momento ele correu. Jesus, em nenhum momento ele fugiu, porque Jesus, ele poderia, ele sabia de tudo, ele sabia que Judas, interessante isso, né? Porque a palavra Judas significa louvor, mas ele nunca fez jus ao seu nome, porque nem todo mundo que diz que louva significa que é discípulo de Cristo. Então ele sabia que Judas ia lhe trair. Se ele fosse covarde, ele poderia ir para Galiléia, para qualquer lugar. Falou: não, eu preciso subir o Monte das Oliveiras. Por quê? Para seguir os passos do rei Davi quando estava velho. Uma vez que Aitofel e Absalão usurpou do trono de Davi, o velho Davi, o pai de Cristo, a qual a Bíblia chama ele de, Jesus chama ele de, ou melhor, alguns chamam Jesus de o filho de Davi, porque veio da descendência de Davi. Então Davi, quando estava sendo traído, ele descalço, começou a subir, passou o rio Cedron. A palavra Cedron significa lugar escuro. Atravessou
e começou a subir o Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava, ou melhor, quando Davi estava subindo o Monte das Oliveiras, alguém vem e diz: meu senhor Davi, não foi só seu filho Absalão que lhe traiu, Aitofel também está com ele. Aí a Bíblia diz que Davi fez uma oração: ó Senhor, transtorna os planos de Aitofel. Aitofel, ele era tão próximo de Davi, irmãos, que na hora de dividir o sacrifício, Davi dividia com ele. E agora Davi diz: aquele a quem eu amava levantou contra mim o calcanhar. A palavra levantar contra mim o calcanhar é levantar e dar cois. Aí o espírito que estava em Aitofel, o demônio que estava em Aitofel, foi o único que se suicidou no Antigo Testamento. Saul se suicidou, claro, mas é outra história. E ele se matou para não ser morto por um incircunciso. Mas o único no Antigo Testamento, precisamente, que tirou a sua vida por causa da angústia, foi Aitofel. Aitofel chegou em casa, preparou a casa e se enforcou. Agora, esse mesmo espírito que estava em Aitofel entrou em Judas Iscariotes. Mas o diabo achou que Jesus ia fugir. Mas Jesus fez o mesmo percurso de Davi. Foi subindo em direção ao Monte das Oliveiras. Foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Mas Judas conhecia e sabia onde Jesus estava? Sabia, é claro que sabia. Mas Jesus não vai deixar de subir só porque alguém vai querer a morte dele. Aí Jesus foi subindo. Quando ele chegou lá no Monte das Oliveiras, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Versículo de número 41, para mim terminar. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orais, para que não entreis em tentação. Verso 41, já para a gente concluir. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro e de joelhos orava. Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu já vi, o Papa de hoje diz que Jesus é um fracassado por causa dessa passagem aqui. Satânico. Porque ele estava querendo dizer que Jesus aqui estava com medo da morte. Jesus nunca teve medo da morte. Quando Jesus apareceu no Getsemane, e ele disse para o pai: Pai, passa de mim esse cálice. É porque no Antigo Testamento o cálice está falando de imundícia, impunidade e impiedade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ao Pai: eu vou ter que beber esse cálice de pecado, de nojeiras. Eu vou ter que beber, se for possível, paz, mas seja feita a sua vontade. Eu estou disponível para beber. É por isso que quando Jesus estava na cruz, ele se fez maldito. Aqui no capítulo de número 22, versículo de número 43, melhor dizendo, 42, Jesus aqui estava dizendo: ó Pai, eu não queria ser rejeitado pelo Senhor, mas eu sei que se eu beber esse cálice de pecado, de prostituição, de mentira, de discórdia, de contenda, de todo pecado, desde o primeiro Adão até o último homem que haverá de nascer, porque eu creio que Jesus morreu por todos. Ei, olhe para cá, qualquer teologia que pregue que o sacrifício de Cristo não é para todos, é heresia. Porque nós estamos vivendo uma época que muitos estão pregando nos nossos altares, igrejas pentecostais, dizendo que Jesus não morreu por todos, que o sangue de Cristo não lavou todos e não é para todos. Mentira de Satanás. Jesus derramou o seu sangue na cruz para salvar todos, pobres, ricos, brancos, negros, raças e nações. Não aceite qualquer palavra que não seja esta. Jesus disse: vinde a mim todos, oh glórias a Deus. E isso inclui você também. Qualquer
teologia que é contra isso é descartado, é diabólica, porque Jesus derramou sangue por todos. E quem é aqui que já foi alcançado pelo sangue dele? Quem foi? Aí para mim terminar, a Bíblia diz que Jesus ora, e quando ele ora, a Bíblia diz que os discípulos estavam a 25 a 30 metros de distância dele. É a distância que a Bíblia fala de um tiro de uma pedra. Jesus diz: fique aí, vigie para não cair em tentação, não durma. Interessante que isso só foi para 3 discípulos: João, Mateus, ou melhor, João, Pedro e Tiago, os 3. Os 8 ficaram em outro lugar no jardim, mas os 3 Jesus trouxe e disse: fica aí, vocês vão ficar mais perto. Fica aí, porque eu preciso da presença de vocês. A minha alma se angustia até a morte. Eu preciso. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Existem momentos que a gente só quer uma pessoa que a gente ama do nosso lado, sem falar nada. Porque se as nossas palavras não for mais sábias do que o silêncio, é melhor não falar. Fica aí. Só de vocês estarem aí já é um conforto para mim. Aí a Bíblia diz que Jesus se ajoelhou e orou. Aí quando Jesus voltou, viu os discípulos dormindo. Mas qual é a causa, pregador, desse sono aqui? O texto é categórico no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. A causa do sono era a tristeza. Esses 3 discípulos estavam tão tristes, que a causa do sono foi a tristeza. Eles estavam tão tristes que eles dormiram. Aí Jesus vai e acorda eles e volta a orar. Isso acontece pelo menos por 3 vezes. Mas o que me chama a atenção é que nunca faltará conforto e consolo da parte de Deus para quem está no Getsemane. Porque no versículo 43 o texto diz assim, e Lucas foi o único que registrou: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aqui? Se faltar conforto para você, consolo para você aqui na terra, os céus já está dando ordem para os seres angelicais para te confortar neste Getsemane de angústia. E só Deus sabe como você entrou aqui, só Deus sabe como a sua alma está. Você entrou aqui e cantando que nem um salmista, porque está batida minha alma. Eu tenho tudo, mas estou abatido. Tem gente que entrou aqui angustiado, a agonia tem tomado conta da tua alma, nada lhe traz alegria. Mas às vezes você parece que está sozinho nesse Getsemane. Os amigos estão perto, mas ao mesmo tempo estão tão longe, porque não consegue compreender o porquê do seu sofrimento. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: quando faltar conforto para você aqui na terra, Deus mandará seres angelicais nesse jardim de trevas para te confortar. Eu creio no ministério angelical. Eu creio. Eu já fui confortado por um ser angelical. Um dia que eu estava muito, mas muito angustiado. Eu nunca quis tirar a minha vida, mas já pedi para Deus levar. Me leva, Deus. Angústia. Estava no monte, lá na Araucária. Acabou a oração 2 horas da manhã. Foi uma experiência única. Pregador, eu não creio. Amém. Mas tenho certeza que tem gente que crê. Acabou a oração 2 horas da manhã, garoando. Estava eu mais outro pregador, amigo meu. De repente eu vi um ser angelical. Só a presença dele ali. Não é por causa do ser, porque eu não acredito, irmãos. Eu não presto culto a anjos. Esse era o problema lá da igreja de Colossos, né? Jesus curava, glórias ao anjo. Não pode cultuar anjos. Mas anjos, eles são nossos conservos. Assim como nós servimos a Deus, Ele também serve a Deus em prol das nossas vidas. E quando apareceu eu falei, se realmente mostra para o companheiro que está aqui do meu lado. Ele já veio pregar aqui já o
pastor, o pregador. Mostra para ele. Aí quando de repente ele também abriu os olhos e viu 2 seres angelicais. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Tem gente aqui que entrou aqui, como está angustiada a sua alma. Mas Deus vai mandar seres angelicais para te confortar. Se aqueles que são seus amigos não conseguem te confortar, Deus manda seres angelicais. Mas sozinho você não vai ficar nesse Getsemane. Se tem angústia nesse Getsemane, também não vai faltar conforto. Levanta as suas 2 mãos, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Abre bem os seus olhos espirituais, porque nem todo ser angelical vem com 2 asas, 4 asas, 6 asas. Às vezes ele vem como um homem normal. O escritor aos Hebreus diz que alguns irmãos na primeira igreja primitiva receberam seres angelicais em casa, sem saber que eram anjos. Deus vai usar seres angelicais para te confortar nessa angústia desse Getsemane que você está passando. No dedilhar do teclado, só quem crê no que eu estou pregando aí, levante a sua mão para glorificar, porque está vindo conforto dos céus para a sua vida. Pedro, Tiago e João dormiram, mas o anjo não dorme, ele desce para te consolar, ele desce para te confortar. Tem conforto do céu aqui para a sua vida, para a sua casa. Você não ficará sozinho nesse Getsemane de agonia e desespero. Aleluias. E para me concluir, porque agora eu termino, a agonia de Cristo era tamanha, irmãos, a ponto do evangelista Lucas, ele foi o único que registrou dizendo que a agonia foi extrema, a ponto de acontecer um fenômeno chamado de hematidrose. Hematidrose. O que é isso, pregador? É quando acontecem alguns coágulos de sangue. É quando os vasos sanguíneos dentro das glândulas sudoríparas começa a explodir e vai misturando com sangue, com suor, melhor dizendo. E o evangelista Lucas foi o único que diz que a agonia foi tamanha que pelos poros de Cristo começou a sair grandes, repita comigo, grandes gotas de sangue. Tudo que sai dele, nada é pequeno, até o sangue que sai dele é grande. Jesus começou a ter o seu sangue, esse sangue começou a verter pelos poros e começou a sair grandes gotas, de tamanha que era a opressão. Sabe o que Jesus aqui estava nos ensinando? Ele estava dizendo assim, e Jesus falou muito comigo hoje, enquanto estava lendo essa passagem. Jesus falou: filho, eu suportei as opressões desse mundo, a ponto de sair gotas de sangue, para que você não viva debaixo de opressão, de depressão, mas seja livre para voar. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele trouxe sobre si toda a opressão desse sistema capitalista a qual nós estamos vivendo, que muitos dizem assim: eu preciso vencer na vida. É até constrangedor ter muito em um país de miséria como este. Jesus venceu as opressões
começou a sair gotas grandes de sangue, começou a cair no chão. Olha que interessante, eu concluo agora. Sabe o que me chama a atenção? É que o primeiro Adão, quando ele pecou, a sentença de Deus foi esta: Adão, tu vai sair do jardim e agora você vai ter que suar a camisa para nascer alguma coisa na terra, porque a terra foi amaldiçoada por causa de ti. Agora você vai ter que suar. Todas as vezes que uma pessoa está trabalhando, está suando, isso daqui está falando de um trabalho e pouco resultado, porque o resultado da terra deveria ser melhor. É só você ver a terra prometida, lá quando Deus colocou os israelitas, a ponto da Bíblia dizer que naquela época, as frutas, principalmente as uvas, para carregar um cacho de uva, tinha que ter 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas a terra foi sendo amaldiçoada, cada dia mais amaldiçoada. Mas agora, por intermédio das gotas de sangue de Cristo, Ele veio para curar a terra. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Então quem é a terra que levanta a mão? Tem gota de sangue que vai te curar aí hoje. Não haverá doença na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Toda obra de Satanás vai bater em retirada. Recebe esta palavra profética. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Vamos louvar. Fica de pé. Feche os seus olhos aonde você está. Nesse Getsemane ainda conforto dos céus. Oh, aleluia. Ele derramou sangue para te livrar de toda a opressão. Por que não consegue ser feliz? Porque alguém disse para você que felicidade é no ter. Deus hoje quer trazer alegria para a sua alma. Porque nesse Getsemane, nesse Monte das Oliveiras, aonde você está sentindo essas opressões, não faltará consolo dos céus para a sua alma. Feche os seus olhos. Deus está curando aqui nesta noite. Enquanto o grupo de louvor está louvando, coloque a mãozinha no seu coração. Valeu a pena Ele derramar as gotas de sangue. Valeu a pena Ele derramar as gotas de sangue. Deixa Ele te curar. Como você vai sair depois dessa mesa, dessa ceia? Como você chegou aqui? Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Chora mesmo, porque Jesus venceu toda a opressão.